Prezados, a paz do Senhor. Então vamos para o encerramento, desse trimestre, dessa última lição, em que nós estivemos estudando sobre o livro de Efésios, e nessa última lição, que é a lição 3, revestidos de toda a armadura de Deus. O último capítulo, então, de Efésios, encerrando esse assunto, esta carta que Paulo escreveu aos Efésios. E no tópico 1 nós vemos aqui, vestindo-nos de toda a armadura. E ele começa deixando aqui esse texto, que é uma realidade que todo cristão deve estar ciente disso, que existe essa batalha e ela é inevitável entre aqueles que servem a Cristo e as forças do mundo espiritual. Então, nenhum cristão, essa consciência cristã, ele vai negar a existência desse mundo espiritual, e como que nós vamos nos prepararmos, para encontrar e enfrentar, e como nós vamos viver nessa realidade. Então, ele diz aqui bem claro, que devemos estar devidamente equipados e preparados, para essa batalha. Efésios 6, 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E no tópico 1.1, a ênfase aqui é fortalecei-vos no Senhor e na sua força. Então, evidentemente, nós vamos ver, que Paulo ele faz aqui uma analogia com alguém que vai para uma guerra, para uma batalha, e essa pessoa tem que ter todo o preparo, além assim da sua força física. Ele precisa ter os equipamentos, precisa ter vários treinamentos, para que quando ele estiver lá na batalha, na guerra, ele não venha sofrer derrota e não venha prejudicar também o reino para qual ele está lutando. Então são várias consequências aí. Então a primeira coisa que nós vemos aqui é fortalecer. Fala de estrutura. O que vem a ser essa estrutura? Alguém que está bem nutrido, seu corpo forte, para a batalha. Alguém que está doente, que está enfermo, evidentemente não pode ir para uma batalha, para uma guerra, então ele tem que estar saudável. Então, o que nós entendemos espiritualmente em relação a isso? Fala daquela pessoa que tem realmente essa comunhão com Deus, intimidade com Deus, e tem conhecimento das coisas espirituais, tem conhecimento da palavra de Deus, é aquela pessoa que tem estrutura, para aguentar a peleja. Não pode ser um neófito que muitas vezes ainda não passou por todas aquelas experiências, Então essa pessoa ainda ela precisa aprender com Cristo, E ele diz aqui muito bem claro, porque o inimigo é astuto, bem organizado e forte, então nós precisamos nos fortalecer espiritualmente em relação a isso, para podermos lutar contra o inimigo. Então a exortação é que a igreja se fortaleça no Senhor e receba a vitalidade dele. Então aqui está falando da comunhão, que cada um deve ter com Cristo, e ele dá aqui esse exemplo, de Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então temos que estar fortalecidos, e para isso nós temos que estar ligados com o Senhor, conforme ele diz, fazendo o exemplo da videira. Então aquele ramo que está ligado ali na videira, ele está forte, ele tem nutrição, ele tem força, tem vigor.
para poder fazer aquilo que o Senhor agrada. Ninguém deve entrar, então, nessa batalha sem o devido preparo, né? Isso é evidente, isso que nós estamos falando, né? Então, a palavra aqui que ele utiliza, né? Endinamoste, que significa fortaleza, tornar-se forte. O cristão deve ter Cristo como fonte do seu poder. Então, é o Senhor que vai fortalecer essa pessoa, quando essa pessoa anda em comunhão e obediência com Cristo. Então ela vai se fortalecer espiritualmente, né? Tem aquela estrutura, tem fé, tem equilíbrio para poder entrar nesta batalha, né? E aí ele deixa que essa carne, que essa batalha não é contra a carne ou sangue, e não com forças humanas, né, que venceremos, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, conforme nós vamos ver a seguir, né? Então, nós, quando recebemos a Jesus como nosso Salvador, nos tornamos alvos da investida de Satanás. Por isso que precisamos nos fortalecer, né, irmãos? E conhecer, então, as armas que o Senhor dispôs para nós, né? Que não são carnais, mas sim espirituais, para nós destruirmos essas fortalezas do inimigo. Então, em 2 Coríntios, ele deixa bem claro, né, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Lutamos contra o mundo, a carne e o diabo. Isso requer força espiritual e muito esforço da nossa parte. Então, se que nós vemos, né, muitas vezes as pessoas não querem se preparar devidamente, não querem buscar a Deus, não querem obedecer ao Senhor, não querem obedecer à palavra. Então, essas pessoas não podem estar preparadas, né, para essa peleja, que é uma batalha, uma guerra espiritual realmente, né? Então, precisamos ter essa consciência, né? Paulo, ele está trazendo esse ensinamento para que os irmãos ali realmente estivessem preparados para isso, né? E aí ele diz, né, revesti-vos de toda a armadura. A igreja de Cristo, ela deve ter essa função, né, de treinar soldados para a batalha contra essas hostes do mal. Assim, nós estaremos o quê? Bem treinados e fortes. Precisamos vestir e cobrir todas as áreas onde o inimigo possa nos ferir, né? Conforme diz aí o versículo 11, revesti-vos de toda a armadura. Ou seja, alguém que está preparado, né, que conhece o chamado que Deus tem na vida dele, como ele vai agir e se proceder diante dessa situação, né? São o que? Vestimenta espiritual fornecida por Deus, né, com elementos espirituais para cobrir seu povo do ataque do inimigo. Então esta é a razão, né, de estarmos revestidos. Para que isso? Para que possamos permanecer firmes contra as armadilhas, ou seja, é uma guerra, né? Em toda guerra vai ter armadilhas, vai ter ataques, vai ter muitas vezes emboscadas, né, para tentar acabar, né, com aquela pessoa ou com aquele exército. Então nós precisamos estar preparados para isso, porque o inimigo então vai usar de todas essas armas que ele dispõe. E quando nós estamos na presença do Senhor, ele nos esclarece. Por isso a importância de nós obedecermos, né? Então, se a batalha é espiritual, as armas também é espiritual. Tem gente que quer lutar com a sua própria força, quer lutar muitas vezes, partir para algo físico, né? Lutar contra as pessoas, sendo que o que está motivando muitas vezes algum ataque contra nós são coisas espirituais. Então não devemos lutar contra aquela pessoa que muitas vezes está sendo usada para atacar. Então nós temos que repreender o que está por trás daquilo ali, temos este discernimento, né? Então não é importante apenas ter, mas saber como utilizar estas armas.
E o inimigo, conhecer então o inimigo, conforme como ele age, que tipo de arma ele utiliza, é importante então para combater o inimigo no ponto em que a luta esteja acontecendo no campo espiritual. Então nós não podemos de forma alguma confiar na nossa própria capacidade, achamos que porque nós já temos algo espiritual, alguém que é batizado, por exemplo, com o Espírito Santo, ou alguém que já expulsou demônios, ou já fez, já pregou, já cantou e louvou bastante, como se isso fosse suficiente. Não, ele pode usar de diversas formas para tentar derrubar esta pessoa, né? E aí a gente vai conseguir vencer quando nós estamos tendo esse discernimento, né? Conhecendo o inimigo, conhecendo aquilo que ele está oferecendo, conforme ele tentou o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus tendo ali o discernimento, a sabedoria daquele momento, né? Então nós também precisamos ser da mesma forma. Então ele deixa aqui bem claro, conforme nós falamos, né? Para vencer o diabo é obedecer a ordem e vestir de toda a armadura de Deus e resistir, conforme diz aí o versículo 11. Então a luta não é contra a carne e nem o sangue. Por que ele diz contra a carne e o sangue? Ele está se referindo a pessoas físicas, né? Alguém querer partir muitas vezes para agressões físicas ou agressões verbais ou ameaças contra alguém que está ali atacando, sendo que muitas vezes aquilo ali está acontecendo no plano espiritual. Então não vai resolver nada, né? Então, por nós estamos em Cristo, toda ação contra nós, a mão do inimigo está presente, né? Então, quando alguém nos ataca porque nós estamos na presença de Deus, ou quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, evidentemente, por trás de tudo isso está o inimigo. Então, nós temos que ter esse discernimento, né? Então, não vamos entrar nesta luta de uma forma, partir para uma guerra infrutífera, e lutando aí contra a carne e o sangue, né? Mas sim contra esses tipos aqui que Paulo ele coloca, né? Que é principados, potestades, príncipe das trevas, são hostes espirituais da maldade, são várias castas ou vários tipos de seres, né? Vários tipos de ação que existe para tentar parar a igreja e o cristão. Então muitas vezes a pessoa tem que ter o discernimento, tem que estar na oração, tem que ter estrutura para aguentar também o ataque, né? E não querer recuar por causa que a guerra está difícil, né? Então tem tudo isso que nós precisamos estar atentos, né? Estratégias de guerra, Paulo chama de astutas ciladas, né? Porque muitas vezes pode parecer despercebido. O que é isso? É uma emboscada. Emboscada, você olha, né? Parece que é vamos dizer assim, uma coisa normal, uma coisa boa, né? Uma coisa aparentemente tranquila, mas a pessoa que é experiente em guerra, ele não vai desobedecer a orientação, né, do seu general, do seu comandante, na qual ele diz, olha, não vai para aquele lugar. E a pessoa pode falar, não, mas está tranquilo ali, não me parece ter problemas nenhum, e se distancia ou desobedece o seu general, sendo que ele sabe, né, que ali pode ter uma emboscada, pode ter uma mina escondida, sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Então, precisamos estar atentos em relação a isso, né? Então, esse poder das trevas, eles querem justamente isso, destruir a vida daqueles que estão na presença do Senhor. Então,
o mundo das trevas usa o seu poder para destruir e se deleita na falsidade e nos pecados, odiando então a verdade, né? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não veio para a luz para que as obras não sejam reprovadas, né? Então, aqui, o comentarista dos professores, ele coloca mais alguma informação, né? Que existe esse mundo demoníaco ao nosso redor, está se manifestando em nosso tempo. Existem pessoas envolvidas com essas atividades, existem essas forças malignas, né, agindo contra a igreja, e muitas vezes através, né, de leis, através até de coisas aparentemente boas, mas o objetivo muitas vezes é para parar a igreja, né? Então precisamos estar atento a isso. Somos chamados então para enfrentar e anunciar as verdades bíblicas, né? Conforme nós vimos aqui, essa passagem de Ezequiel, o comissionando para que ele pudesse levar a palavra do Senhor. E no versículo 3 ele disse: ó, e vendo que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Então nós temos que fazer isso, né? Avisar e mostrar essa realidade. E muitas vezes também nós não podemos distorcer, né? Achar que qualquer coisa também se trata de uma guerra espiritual. Não, tem coisas que não, né? Nós precisamos ter todo esse discernimento, saber lidar com isso, né? Então, é o que vem aqui no tópico 2, conhecendo os inimigos da batalha. Então, precisamos conhecer, né? É esclarecedor quando fala da batalha, diz o local onde está sendo travado e revela quem são os inimigos que devemos combater. Organização do exército inimigo está muito bem organizado, né? Então, ele opera projetando as estratégias, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que não acreditam, né, nesta realidade espiritual e acha que muitas vezes tudo isso são interpretações ou até mesmo inventações assim de algum tipo de filosofia, mas a Bíblia ela é muito bem clara em relação a isso. Existe este reino espiritual e eles são organizados, eles têm estratégias, né, sabem como agir, como influenciar as pessoas, né? Então, em todos os momentos, eles estão lutando contra a igreja a fim de fazer cair e impedir o avanço do reino. Então, como que eles são denominados? Principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade, conforme está lá em Efésios 6 e 12. Então, toda esta hierarquia, nós vemos aqui sendo precedido da palavra contra, e representa, cada uma, às vezes aqui, representa uma categoria, um nível de autoridade diferente, como nós vemos aí no versículo 12. Então, são várias categorias e que está, então, esclarecendo que não é uma coisa simples, né? Uma coisa organizada, né? Assim, da mesma forma que um exército, ele tem tem a cavalaria, tem a infantaria, tem os tanques, tem a parte de aviação, a marinha, né? A parte aérea. Então, todos esses arsenais representa então algum tipo de estratégia que cada né, cada reino vai utilizar e qual a estratégia que ele vai usar para atacar aquele outro. E o que nós vemos aqui das trevas é exatamente isso. Então, por isso que nós temos que estar na inteira dependência do nosso Deus, né? Aqui o teólogo Elianai Cabral, ele fala sobre isso, né? Essas hostes, ele dá mais alguma explicação sobre essas hostes, né? O que são principados e potestades? Exercem atividade de comando sobre os outros demônios, né? Para que esses ataquem, então, os remidos. Governo das trevas, ou dominadores mundiais das trevas, espíritos que comandam o entenebrecido mundo espiritual.
Então, por isso que nós temos que estar bastante atento em relação a isso. Mundo espiritual, mundo físico. Aqui, mais uma vez, ele deixa muito bem claro, né, que tudo aquilo que acontece no mundo espiritual tem influência no mundo físico. E a maioria das vezes também aquilo que nós fazemos no mundo físico tem influência no mundo espiritual. Quando nós oramos, quando nós repreendemos algo, né, que nós identificamos que é de problema espiritual, a gente repreende, a gente ora, a gente fala, a gente jejua, então essas coisas vão sendo desfeitas, vão sendo anuladas, né? Então estamos agindo no mundo físico e tendo resultado espiritual. Muitas vezes alguém que está doente, nem sempre, né, uma questão de uma doença física, mas pode ser um resultado maligno ali também. E isso nós temos exemplo na Bíblia, né? Alguém que estava encurvado, chegando até o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus repreendeu um espírito maligno que causava aquela doença física, né? Então nós vemos aqui na parte de Daniel, né, no livro de Daniel, um exemplo muito bem claro sobre isso, quando ele estava orando, né, em Daniel 10, do 2 ao 13, ele estava orando, se colocou ali por 3 semanas, né, esse jejum, não comendo ali nada, e desejava, né, nem carne, nem vinho, somente ali, provavelmente tomando água e comendo assim alguma coisa muito muito simples ali, né? Porque ele não estava se alimentando todas essas três semanas. E ali ele teve aquela visão, e o que nós achamos mais interessante, irmãos, é essa parte final, né? Quando o anjo vem e diz para ele: porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Aí no versículo 13: mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias. E aí veio Miguel, que é um dos príncipes guerreiros, para ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então aqui está falando exatamente de uma guerra espiritual. Falando aqui de reis, assim, no sentido de pessoas. Não, aqui ele está falando dessas potestades, dessas hostes malignas aqui que nós vemos Paulo dizer, né, principados e potestades. Então nós entendemos que cada país ou cada região tem aqueles espíritos que estão ali sendo dominadores daquela região, né? E quando a igreja chega, eles se sentem incomodados, como nós vemos também quando o Senhor Jesus foi expulsar aquele demônio, e ele disse que nós temos contigo, né, vieste nos perturbar, ou nos incomodar antes da hora, quando ele disse isso para Jesus, e se sente incomodado. Então a igreja, ela tem que ter essa noção e saber que nós estamos nessa guerra, né? Aí é uma questão assim de nós nos prepararmos, né, porque isso é uma realidade, né? As coisas espirituais, como ele diz aqui, nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Então aqui o comentarista fala, né, de vários versículos dessas bênçãos espirituais, né, de lugares celestiais, assentados, né, nas regiões celestiais, luta nos lugares celestiais. Então são coisas, irmãos, que acontecem no mundo espiritual, né, que nós não vemos com os nossos olhos, mas acontece, está tudo acontecendo, né? E quando o Senhor, nosso Deus, abre os olhos, né, tem muitas pessoas que Deus abre os olhos espirituais, assim como Elias orou, né? E Geazi, ele pôde ver
com seus olhos sendo abertos. Ele não estava vendo o exército que estava ali protegendo, ele estava temeroso, né, achando que aquele exército de pessoas, né, da Síria iria atacá-los, mas Elias estava tendo a visão espiritual, né? E muitas vezes Deus ele pode fazer isso também, né? Para que as pessoas entendam esta realidade, que isso existe mesmo, né? Então, como diz aqui, isso vai além, né, desse mundo físico, chegando no mundo espiritual. E quais são os inimigos, né, que nós devemos enfrentar? São todos esses, né, conforme nós falamos, né? Que está descrito aí. Então precisamos, né, revestir da armadura daquilo que Deus tem nos dado, porque a batalha faz um paralelo então de dois reinos opostos, né? Então o inimigo ele está andando ao redor, buscando a quem possa tragar, conforme nós vemos aí em Jó, vendo, né, Satanás passeando pela terra. E em 1 Pedro também, falando, né, para nós sermos sóbrios, vigiai, ou seja, estai atentos, né, observai bem, para não ser enganado, né? Mas nós temos um grande general, que é o Espírito Santo, né, nos capacitando com essas armas espirituais. E o comentarista então ele diz, né, que existe essa batalha espiritual, uma realidade, e as pessoas precisam estar fundamentadas na palavra de Deus. As pessoas são varridas por todos os tipos de cultos, de seitas, com falsas crenças, e a palavra de Deus parece cair em um nível de insignificância em alguns crentes e organizações cristãs. Mas isso não pode acontecer com aqueles que realmente querem estar na presença do Senhor. Tópico 3, irmãos, fala o quê? Entra aqui então nesses detalhes, né, desses equipamentos que nós devemos usar. O servo de Deus que deseja vencer, ele precisa usar esses equipamentos. O inimigo ele vai então buscar todos, né, a todo instante, que a sua fé seja enfraquecida. Por isso a ordem está revestidos de toda a armadura. Em nenhum momento devemos estar desatentos, né? A roupa de um bom soldado, qual que é esse tipo de armadura? Então aqui ele fala de todos esses tipos, e cada um aqui tem um significado, né? Que nós não entraremos aqui em detalhes, mas cada um deles tem os significados: o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete, a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, né, que é uma arma de ataque, é a espada, mas nós temos aqui 5 armas de defesa e apenas umas de ataque, né? Então muitas vezes as pessoas querem usar a espada, mas não tem o cinto, não tem couraça, não tem calçado, não tem escudo, não tem capacete, quer usar a espada. O que acontece? Vai se machucar, né? E vai ser alvo do inimigo. Não adianta, né, a pessoa querer ter a espada, ou seja, querer sair pregando, e se ela não tiver o preparo, né, não tiver esse cinto, não tiver a couraça, o calçado, vai realmente trazer problema, né, para esta pessoa, né? Conforme nós vemos aqui, a luta ela é espiritual. Nós vemos aqui que são esses 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. E vos justificou estando vós mortos em ofensas e pecados. E no outro tempo, né, a gente estava nessa situação, né? Andava segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Antes, as pessoas, né, nós andávamos nessa situação, né, nos desejos da carne, então era guiados por esse tipo de coisa. Mas agora não, né? Agora a nossa luta é espiritual, né? Satanás sempre irá buscar alguma área desprotegida para usá-lo como ponta de partida para os seus ataques. Estabilidade espiritual dos crentes. Paulo escreve os efeitos de sua prisão em Roma, né?
O Espírito inspirou Paulo nesse tipo de roupa, né, para que pudesse ensinar e trazer esse exemplo aqui mais, um exemplo assim mais prático, né, para nós, mais didático para nós entendermos, né? Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, né? Quando somos tentados, pode nos trazer crise de fé, passando por provações diferentes, magnitudes e tipos diferentes. Depois de toda a tempestade tiver passado, permanecemos firmes, devemos permanecer alerta, sem hesitação, né? Ele cita aqui Russell Shedd, que enfatiza a necessidade do Espírito Santo vir encher a nossa vida, para que possamos realmente transformar este mundo, né? É possível lidar com a batalha, resistir e ficar firme, né? Por quê? Ele diz aqui, estabilidade espiritual do crente, porque a batalha só vai terminar quando o Senhor vier nos buscar, né? Quando nós partimos desta vida. Então, em nenhum momento nós podemos dizer, né, agora eu não vou, não preciso ter mais luta, não vou mais lutar, não, né? Enquanto nós vivemos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, a batalha continua. Então, por isso que ele diz, né, dessa estabilidade espiritual, né, ficar firme, né? E finalmente ele diz, né, responsabilidade, essa responsabilidade aqui de nós estarmos suplicando ao Senhor, né? A súplica ao Senhor nosso Deus, que nós precisamos, né, estar na presença do Senhor nosso Deus. Aqui ficou aqui uma correção aqui, que aqui é referente então aplicando a vida de oração, né? Aplicando a vida de oração. Para quê? Para que então a gente consiga vencer, né? Paulo exorta a orar todo o tempo, com toda oração e súplica, né, no Espírito. E então essa é uma das formas de nós nos fortalecermos, de nós podermos saber fazer o uso, né, dessa arma espiritual, né? A oração do crente, ela é muito abrangente. Então, a pessoa que está em oração, ela é aquela que está sabendo guerrear contra o inimigo, né? Porque Deus vai estar lhe orientando, vai estar lhe trazendo a informação que ela precisa, vai estar lhe instruindo, dando os livramentos, mostrando para ela, porque ela está na dependência de Cristo, né? Ela não vai querer usar as suas próprias forças, né? Mas sim confiar em Deus, né? Então Paulo ele fala sobre a oração e súplica no Espírito, nós apegados a Deus para que possamos ser preenchidos, né, em toda a plenitude dele. Paulo faz distinção da oração e súplicas, né? Oração é geral, súplica ela é específica. Então toda oração ela deve ser feita no Espírito, guiada e controlada no Espírito, né? Da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, para que porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, meus amados? Que Deus possa estar abençoando a todos, que essa última lição, né, traga esse fortalecimento e essa disposição para essa batalha espiritual. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.